Aproveitando Novembro Azul, então um mês de conscientização, um mês que a gente orienta, e principalmente nós aqui da One Man Clinic, uma clínica voltada para os tratamentos genitais masculinos, andrologia, urologia, cirurgia plástica, ou seja, todo o universo genital masculino. E aproveitando aqui a presença do Dr. André Cavalcante, urologista, o responsável pela parte da urologia aqui da clínica. André, o paciente que teve que submeter uma cirurgia de prostatectomia, passou por um período crítico psicologicamente, de saúde, de tratamento, e que na maioria das vezes a indicação é cirurgia ou radioterapia, mas que os tratamentos podem levar a algum tipo de sequela. Quais são os cuidados? O que esse paciente pode se beneficiar com outros tratamentos? Ou seja, o que existe hoje nesse universo para o paciente que passou por um tratamento de cirurgia de próstata ou radioterapia? Bom, é importante salientar que as fases do tratamento do câncer de próstata. No momento inicial, o paciente tem medo da cirurgia pelos riscos já falados das duas principais complicações. Amplificam até não só a cirurgia, mas os outros tratamentos, seja crioterapia, radioterapia, ultrassom focado, que é o HIFU, a cirurgia aberta ou robótica ou laparoscópica, enfim, todo o tratamento para o câncer de próstata, ele tem um risco de duas sequelas que são extremamente temidas pela população masculina: disfunção erétil e incontinência urinária. Então, esse paciente, primeiro ele tem medo, depois ele opera, depois ele se sente curado, depois ele diz: estou com problema, mas não tem problema nenhum, não estou mais pensando nisso. Num determinado momento, ele está curado. Seu PSA está controlado, ele vai precisar de acompanhamento, mas ele passa a se sentir curado. E ele passa, então, a olhar todo o impacto negativo que ele possa ter tido. Óbvio que o resultado oncológico sempre é um resultado extremamente importante e é o objetivo. E aí ele está incontinente, ele está impotente. Bom, em relação à incontinência, a gente pode, na fase inicial, fazer uso da fisioterapia. A gente pode utilizar, aqui, por exemplo, na clínica, a gente tem a Encela, que é uma cadeira de energia focada eletromagnética, que pode ser associada à fisioterapia, dá algum ganho, é um tratamento mais novo, mas já com algumas evidências científicas, mas que, para ser associado à fisioterapia, pode dar um ganho mais rápido para esse paciente. Mas beleza, ele passou dessa fase. Em geral, a incontinência pode demorar até 1 ano para melhorar e para ele ficar seco ou ficar perdendo muito pouco. Mas é muito importante que esse paciente faça alguma coisa nesse período. E a fisioterapia, ela vem muito a ajudar em relação a isso. Ela acelera o processo de recuperação da continência. Muito mais do que resolver o problema do homem quando ele já está incontinente. Até qual período esse paciente pós-prostatectomia imediata, ele juntamente com o seu urologista, considera a incontinência normal daquele pós-operatório? E a partir dali, não. A partir dali, realmente, ele tem que realmente entrar em cuidados, em tratamentos para tentar reverter essa situação. Beleza. Então, a gente avalia assim: o paciente ele pode recuperar a incontinência em até 1 ano. Então, entende-se que depois de 1 ano ele não deve ter mais ganho natural. Mas, às vezes, a gente pega um paciente extremamente incontinente, que a gente já está autorizado pelos guidelines, pela literatura médica, a operar ele, e a gente vai falar sobre cirurgias, com 6 meses. Então, um paciente que está extremamente incontinente, usando 5, 6 fraldas por dia, ele dificilmente vai melhorar depois de 6 meses. E aí não tem sentido deixar ele tão impactado com a qualidade de vida dele e não tratá-lo. Tá? Na nossa prática, se o paciente é operado e volta, retira a sonda e ele já está incontinente inicialmente, depois da prostatectomia, a maioria das prostatectomias hoje são feitas por acesso robótico, o que faz com parece que diminui a taxa dessa incontinência inicial e o tempo de recuperação é menor, apesar que alguns estudos mostrarem que a longo prazo as taxas são iguais em relação à robótica e a outras técnicas cirúrgicas. Mas, enfim, se esse paciente
tira a sonda e ele tem incontinência, eu acho interessante já começar a fisioterapia ou algum outro tipo de tratamento que você queira fazer. Ou seja, por mais que esteja num período de normalidade, de que aquilo ali possa acontecer, que é uma janela desse primeiro ano, a fisioterapia sempre é bem-vinda. O que você puder acelerar, melhor. E o Encela, como é um tratamento muito novo, vou explicar só um pouco. O Encela é uma cadeira, né, ela tem uma tecnologia que é campo eletromagnético, focado, como o André falou. O paciente senta com roupa, não sente dor, o que ele sente é uma contração no períneo, naquela região perianal, contrações como se ele estivesse fazendo múltiplas contrações com força supramáxima. Isso melhora todo o posicionamento e fortalecimento do assoalho pélvico e, juntamente com isso, a região do esfíncter que passou pelo trauma, pela lesão, possível lesão nervosa com a prostatectomia. Então, já cientificamente, a gente tem artigo publicado que mostra esse benefício e aqui a gente acaba associando, na maioria das vezes, quando a gente recebe esse paciente, a fisioterapia com a cadeira com campo eletromagnético. E o que a gente observa é que realmente, dependendo do grau da incontinência, grau leve, grau moderado, os pacientes têm uma boa evolução. E ela parece ser útil também em outras situações, como os pacientes que têm dor perineal, dor pélvica, tem situações de prostatite, ela também pode ter uma utilização interessante como uma forma adjuvante, né? Uma forma de um tratamento associado. Falando então da disfunção erétil, e aí a gente tem que entender o que causa mais impacto na qualidade de vida. A incontinência urinária causa muito impacto na qualidade de vida do homem, apesar das taxas de incontinência urinária serem menores pós-prostatectomia do que a disfunção erétil. Então é mais comum um paciente ter disfunção erétil do que ter incontinência. André, e o que impacta mais? Porque assim, o homem que vai submeter a cirurgia de câncer de próstata, ele sabe que vai fazer prostatectomia, automaticamente hoje, pelas informações, ele sabe desses dois principais riscos: incontinência urinária e disfunção erétil. Sim. Eu acho que talvez esses são os dois pilares que mais impacta quando ele pensa assim, poxa, talvez eu tenha que passar por isso. O que na sua prática mais impacta? A incontinência ou a disfunção? Eu falo isso porque hoje o homem sabe que tem a prótese. Uhum. Então, talvez ele já vá com cirurgia com o pensamento, se eu ficar com disfunção erétil, eu sei que amanhã eu posso colocar uma prótese. Já a incontinência, os tratamentos, quando é grave, cirúrgicos, são tão eficientes quanto uma prótese? Bom, então, sua pergunta é bem pertinente. Ele conhece mais os tratamentos, né? Tratamento medicamentoso, o Viagra, vai tomar um azulzinho, né? Como às vezes uma pílula azul, que é o Viagra, que ficou tão famoso aí já há algumas décadas. Então ele tem a prótese, tem a injeção, então ele talvez conheça mais, tá? E às vezes ele, dependendo da idade, ele pode não estar com a vida sexual tão ativa. Então ele já pode ter uma disfunção erétil pré-operatória, tá? Esse paciente não tem incontinência urinária pré-operatória. Então, a incontinência urinária na vida dele é uma coisa completamente nova. Então, usar fralda, molhar a roupa, é muito desconfortável e, para mim, é o que mais causa impacto na qualidade de vida da população masculina. Tá? E aí, como é que a gente vai tratar esse paciente? E, às vezes, o tratamento ele é conjunto. Então, vou falar um pouco da disfunção erétil. Disfunção erétil, a gente pode e deve entrar com o que a gente chama de terapias associadas pós a cirurgia ou tratamento do câncer de próstata, que é a reabilitação sexual. Isso começa utilizando medicação, então a gente costuma dar a tadalafila, que é um primo da sildenafila, que é o Viagra, que a gente usa diariamente. Ele vai provocar um aumento de determinadas substâncias dentro do corpo cavernoso do pênis, mesmo paciente sem ereção. Há estudos falando que a tadalafila ajuda na recuperação, evita desenvolvimento de fibrose dentro do corpo cavernoso. A gente pode utilizar outras técnicas de fisioterapia também focadas na questão peniana. A gente pode utilizar a terapia, às vezes, com onda de choque, que é uma terapia que também a gente faz aqui na clínica, para poder evitar o processo fibrótico do desenvolvimento. E você vai esperar. Se esse paciente não está desenvolvendo a ereção, você pode começar a utilizar a bomba a vácuo.
Se a ereção não volta, você pode, e não volta com medicação, você pode utilizar injeção intracavernosa. O mais importante é que esse pênis não fique parado. E acho que isso é um erro que se comete. Às vezes o paciente, o médico fala, quando a gente fala de disfunção erétil, a gente fala de recuperação de até 2 anos. E o paciente fica em casa tomando um comprimido de tadalafila, esperando que com 2 anos, e eu já peguei pacientes que chegaram para mim e disseram, não, doutor, daqui a 3 meses eu faço 2 anos. Como se ele estivesse ainda na expectativa, sem fazer nada. Nada. Então, a gente tem que mexer nesse pênis. O pênis ele tem que ser usado. Tem que utilizar bomba a vácuo, tem que utilizar injeção, tem que utilizar até que a gente for para evitar a criação de fibrose no corpo cavernoso. Porque se tem fibrose, ele não recupera da ereção e ele vai ter um implante de prótese depois pior, porque esse pênis vai encurtar. Então, ele vai ter outras queixas associadas. Então, é muito importante que esse paciente esteja dentro do ambiente onde vai existir estímulo para a ereção, para a circulação, vamos dizer assim, de sangue dentro desse corpo cavernoso. Ele tem que sofrer, da mesma forma que a gente falou da fisioterapia para a questão da incontinência urinária, esse pênis tem que passar por uma fisioterapia. Tanto para disfunção erétil quanto para a incontinência urinária, chegando ao final da linha, fisioterapia não melhorou do lado da incontinência, utilização de medicação não melhorou do lado da impotência, você utilizou injeção intracavernosa, não melhorou, ou o paciente não se habituou, existe o final de linha e as cirurgias são cirurgias com uso de próteses. Para a disfunção erétil, a prótese peniana, que a gente já falou bastante sobre ela em outros vídeos, e para o homem, o esfíncter urinário artificial. Para o homem, a gente tem 2 opções. O esfíncter urinário artificial, que é o padrão ouro do tratamento, é uma bombinha, uma válvula que a gente coloca em volta da uretra. Vocês podem buscar outros vídeos nossos falando especificamente sobre o esfíncter. Uma bombinha que a gente coloca na bolsa escrotal, então essa válvula vai fechar a uretra. Quando o paciente quiser urinar, ele vai apertar nessa válvula, essa bombinha na bolsa escrotal e a válvula vai abrir. Falando de uma forma simples. Tá? Uma outra opção para aquele paciente que tem uma perda pequena, mínima, ou seja, perde quando espirra, perde quando tosse, perde quando faz atividade física, a gente tem o sling, que é uma tela que você coloca e vai comprimir a uretra. O esfíncter artificial é o padrão ouro, ele trata qualquer tipo de incontinência, leve ou severa. E o sling é um tratamento que a gente tem que selecionar melhor o doente para ter resultado. Mas o que importa é que o paciente não deve ficar em casa com a sua disfunção erétil, com a sua incontinência, deprimido, convivendo mal com sua família, convivendo mal com sua parceira, porque existe tratamento bom, existe tratamento fácil, existe tratamento disponível, inclusive, para cobertura para os planos de saúde. Então, não são tratamentos caros, mas que a maioria dos pacientes vai acabar tendo acesso. Olha que conversa valiosa, né? Muitos pacientes que nos assistem devem estar, né, às vezes, passando por isso e já querendo saber um pouco mais. Então, como nós estamos no mês Novembro Azul, mês da conscientização, estamos tendo esse bate-papo com o André, que é especialista, urologista, e que conversa proveitosa. Muito bom. Né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco, mande a sua pergunta, que eu, cirurgião plástico, Dr. André Cavalcante, urologista, vamos estar respondendo para vocês.